Oi, tudo bem com você, querido, querida? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Vamos à nossa aula de matemática de hoje, desta sexta-feira. Estamos chegando ao final de mais uma semana. E para esta aula de hoje, preciso que você pegue o seu livro, porque na aula passada nós fizemos uma atividade no livro e hoje nós vamos continuar a aprender um pouco mais. Bom, na verdade, você teria que fazer esta atividade 14, da página 185. Então, você teria que fazer no seu caderno, né? Então, eu vou estar olhando as fotos que você me mandou no Eclass e conferir se a atividade corresponde ao que foi pedido, né, no enunciado. Então, não tem como eu corrigir aqui de forma coletiva, certo? Então, vamos agora passar para a próxima página, a página 186. Aqui fala mais um pouco de estimativa, de estatística. Então, eu vou ler, você vai acompanhar aqui a atividade número 15. Você pode ler aqui, estou aumentando um pouquinho aqui a imagem, ou também no seu livro, certo? Leia atentamente as informações a seguir sobre o nível de escolaridade no Brasil. E aqui do lado, nível de escolaridade é o grau de instrução que uma pessoa possui. Até que ano que essa pessoa estudou, né? Então, olha só. Nível de escolaridade no Brasil no ano 2015. Uma boa notícia sobre a educação no Brasil é que o número de pessoas que não sabem ler e escrever, ou seja, não alfabetizadas, está diminuindo. Ou seja, as pessoas estão sendo alfabetizadas, né? Aprendendo a ler e escrever. Então, esse número está diminuindo. Se nosso país tivesse 100 pessoas com 10 anos ou mais de idade, 91 delas saberiam ler e escrever. Ou seja, seriam alfabetizadas. E 9 pessoas não seriam alfabetizadas. Ou seja, para você entender melhor, de 100 pessoas, 91 delas são alfabetizadas e 9 não seriam. Então, a grande maioria alfabetizada. Agora, ali no segundo parágrafo, com relação ao nível de escolaridade, quantas estudaram mais, quantas estudaram menos? Segundo o IBGE, em 2015, se nosso país tivesse 100 pessoas com 10 anos ou mais de idade, 43 não teriam instrução ou teriam um ensino fundamental incompleto. Preste atenção, de 100 pessoas, imagine 100 pessoas, dessas 100, 43 não teriam instrução ou o ensino fundamental incompleto, 17 teriam o ensino fundamental completo ou o ensino médio incompleto, 29 teriam o ensino médio completo ou o ensino superior incompleto, e 10 pessoas dessas 100 teriam completado o ensino superior. Esses são dados do IBGE. Agora, mais abaixo, nós temos essa tabela. Nível de escolaridade no Brasil no ano de 2015. Sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, aí aqui já está em milhões, né? 87.913.779 pessoas sem instrução nenhuma ou com ensino fundamental incompleto. Estudou até o nono ano ou menos do que o nono ano. Depois, com ensino médio completo ou ensino superior incompleto, ou seja, terminou o ensino médio e começou o ensino superior, mas não terminou a faculdade. São quantos? 59.290.668. E o terceiro item, com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto. Aquelas que terminaram até o nono ano e começaram o ensino médio, mas não terminaram o ensino médio. 34.756.610 pessoas. Depois, com ensino superior completo, aqueles que terminaram o ensino fundamental, fizeram o ensino médio e terminaram a faculdade. 20.445.065 pessoas. E com escolaridade indefinida, 2.044.507
Também pesquisa feita pelo IBGE em 2015. Agora, observe esse gráfico por último aqui no final da página 186, que ele traz a mesma informação. Na verdade, os três trazem a mesma informação, se você perceber, né? Qual é o título dos três? Nível de escolaridade no Brasil no ano de 2015. E esse último gráfico de baixo, nós lemos lá no texto, ali no segundo parágrafo, ó, com relação ao nível de escolaridade, se nosso país tivesse 100 pessoas. Então, ele começa comparando se o país tivesse 100 pessoas. Aqui embaixo, tem 100 bolinhas nesse quadro, nesse gráfico, 100 bolinhas. Então, o que foi feito foi pegar os dados lá daquele texto que nós lemos ali acima e foi colocado aqui em forma de gráfico. Ou seja, 43 dessas 100 pessoas ali, ó. Imagine que cada bolinha é uma pessoa. Dessas 100 pessoas, 43, que são as roxinhas ali, elas são sem instrução nenhuma ou com o ensino fundamental incompleto. Não terminou o ensino fundamental, não fez até lá o 9º ano ou a antiga 8ª série, né? Depois, ali nas bolinhas laranjas, são os 17 com o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, aquelas que terminaram o 9º ano, começaram o ensino médio, mas não terminaram. 17 de 100, né? De 100 pessoas, 17 estão nessa parte. Depois, nas bolinhas azuis, 29 com ensino médio completo ou ensino superior incompleto. Então, 29 de 100 pessoas terminaram o ensino médio, começaram a fazer a faculdade, mas não terminaram. E nas bolinhas vermelhinhas, 10 de 100, ou também chamamos de 10%, 10 de cada 100 tem o ensino superior completo, terminou o seu ensino superior, a faculdade. E ainda tem ali a última bolinha, que é aquela porcentagem de pessoas com escolaridade indefinida, 1%, porque é 1 entre 100, certo? Então, por que o livro traz esses 3 tipos de informações, uma em forma de texto, uma em forma de tabela e uma em forma de gráfico? Porque nós estamos vendo sobre estatísticas, estimativa. Então, é para que você tenha uma noção de como são feitos esses dados, como são levantados esses dados, né? Nós estamos tendo aqui só uma ideia. Depois, nas séries seguintes, você vai estudar um pouco mais sobre isso. Por isso que o título desta parte do nosso livro é Ideias de Estatística. Você está tendo algumas ideias, nós não estamos nos aprofundando. E na atividade ali abaixo, na letra A, qual das maneiras de apresentar as informações você prefere? Nós vimos o texto, nós vimos a tabela com os números e nós vimos esse gráfico. Então, assinale ali, aqui é a resposta pessoal sua, então você assinala a que você prefere, que você achou mais fácil de entender, vamos dizer assim, né? Então, você assinala uma ali. Na letra B, pergunte a um adulto por que gráficos e tabelas são muito utilizados atualmente e escreva suas conclusões abaixo. Por que são muito usados gráficos e tabelas? Na letra C da página 187, em sua opinião, qual dos recursos a seguir permite ver e interpretar informações mais facilmente? É mais ou menos o que está perguntando lá na letra A. Você consegue interpretar e ver as informações mais facilmente lendo o texto, observando a tabela ou observando o gráfico? E na letra D, você mudou de opinião quando respondeu aos itens anteriores? Por quê? Então, você vai responder essas 4 perguntinhas. E aqui no clique, vem falando dos gráficos, né? Falar de estatística é falar também dos gráficos. Gráficos são desenhos ou ilustrações que favorecem a visualização rápida e objetiva da apresentação e análise de dados. Então, os gráficos servem para facilitar nós entendermos esses tipos de pesquisas de dados.
Os gráficos geralmente são compostos por título, legenda, eixos vertical e horizontal e fonte de dados. Então, o eixo nós chamamos de linhas, né? Eixo vertical, aquele que está subindo, está em pé, e eixo horizontal. Então, ali, ó, o título. Qual é o título deste gráfico ali que está como exemplo? Desembarque de estrangeiros. Depois, a legenda. Ali a legenda, ó, do ladinho. 2015, 2016, 2017, que são as coresinhas. Eixos vertical e horizontal, que é para onde estão apontando aquelas setas nas linhas maiores ali. E a fonte dos dados. Aqui, qual é a fonte deste gráfico? Ministério do Turismo. Então, o gráfico ele é composto por estas partes, certo? Então, aqui, ó, nós estamos vendo no eixo vertical que o gráfico está aumentando, 0, 100, 200, 300. Ele está aumentando de 100 em 100, né? E aqui na linha horizontal, no eixo horizontal, são os anos. O ano de 2015 em verde, 2016 laranja, 2017 vermelhinho. Então, estamos concluindo esta aula. Não esqueça que você deve fazer aqui as atividades A, B, C e D das páginas 186 e 187, né? E leia novamente aqui essas partes do gráfico para você entender do gráfico, do texto, da tabela, tudo bem? E nos vemos na próxima aula, então. Um grande abraço, fique com Deus.